Olá, meu nome é Gabriela Bonassa e irei apresentar o trabalho intitulado de substâncias poliméricas extracelulares. Estas são preservadas durante o armazenamento de grânulos anamox por congelamento. O processo anamox, então, é um processo utilizado para a remoção de amônia de efluentes e este converte amônia e nitrito em gás nitrogênio e nitrato. Em relação ao processo de nitrificação e desnitrificação, processo convencionalmente utilizado, é um processo de baixo consumo energético, baixa produção de lodo e não requer fonte externa de carbono orgânico. Alguns dos inconvenientes apresentados por este processo é o baixo crescimento das bactérias anamox, largo tempo de duplicação e a alta sensibilidade a mudanças ambientais. Então, devido a esse largo tempo de duplicação das bactérias, e a dificuldade de produzir lodo, transportar e o longo tempo de startup de reatores, algumas técnicas vêm sendo utilizadas para a preservação de biomassa anamox, como a preservação a baixa temperatura, 4 graus Celsius, e processos de congelamento com nitrato de sódio a menos 2 graus Celsius. Essas técnicas, elas destacam-se como tecnologias para rápido startup de reatores, devido à performance dessas tecnologias. Porém, para garantir que sejam técnicas viáveis, deve-se garantir que os grânulos eles estejam estáveis em relação às substâncias poliméricas extracelulares, que é o que garante a integridade do grânulo e a rigidez. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, então, a preservação de grânulos anamox em temperaturas de 2 a menos 2 graus Celsius, com nitrato de sódio a concentrações de 100 mg por litro, baseado na concentração de substâncias poliméricas extracelulares que foram determinadas em relação à relação de proteína e polissacarídeos. A metodologia foi baseada, então, na coleta de uma quantidade de biomassa anamox de um reator operando com atividade estável no Laboratório de Experimentação de Análises Ambientais da Embrapa Suínos e Aves. Essa biomassa ela foi lavada e preservada, então, em geladeira de 2 a menos 2 graus Celsius, com solução de nitrato, que era trocada mensalmente. As substâncias poliméricas, elas foram extraídas pelo método de alteração de pH e determinou-se proteínas e polissacarídeos por métodos espectrofotométricos de BCA e Antrona. De acordo com os nossos resultados, então, é preferível ter menores relações de proteína e polissacarídeos, porque isso garante uma baixa resistência. Na verdade, uma menor relação PN-PS garante que os grânulos eles sejam mais estáveis ao processo e tenham uma maior atividade. E observou-se que após o período de preservação, antes do período de preservação, os grânulos possuíam uma relação PN-PS de 5,63. E após a preservação, isso diminuiu em 79 vezes, para 0,07. Isso foi devido à morte celular de algumas bactérias por falta de substrato, lise celular, a dissolução de compostos celulares para a fase líquida e a possíveis processos de desnitrificação. Na figura 1, então, observam-se nas barras como estavam os grânulos antes e após o período de preservação, onde observam-se, então, que a concentração de proteínas, ela diminuiu e praticamente ela trocou em relação à concentração de polissacarídeos, o que garantiu, então, que essa relação PN-PS diminuísse tanto e os grânulos, então, perdessem essa estabilidade para o processo. Com isso, concluímos, então, que o processo de congelamento de preservação de 2 a menos 2 graus Celsius, ele não garantiu, então, a integridade dos grânulos e essa preservação devido à baixa estabilidade. Então, essa não seria uma técnica boa para restartup de reatores anamox e isso não garante, então, essa integridade da nossa biomassa. Agradecemos à CAPES, CNPq e ao Projeto Cistrax. Obrigada, e aqui estão algumas referências.